Olá, companheiros e companheiras, meu nome é Alexandre, sou o secretário de Comunicação e Imprensa aqui do Sindical de São Paulo. Nós colhemos algumas perguntas dos nossos internautas e estamos aqui agora nesse vídeo vamos falar um pouco com o companheiro nosso, Benedito Augusto, nosso Benão, que foi nosso presidente desse sindicato, hoje está na primeira secretaria, na executiva do Sindical de São Paulo, também compôs, o Conselho de Assistência Social em Brasília, e é um baita de um camarada para falar sobre o controle social. E como as perguntas veio direcionada a esse campo, então estamos aqui falar um pouquinho com o nosso companheiro Benão. Companheiro Benão, uma das perguntas que nossos internautas fizeram para nós o que é o Conselho Estadual de Saúde? Para que ele serve? Então gostaria aí que o companheiro respondesse essa primeira pergunta. O Jorge Alexandre fez algumas perguntas que os internautas estão mandando lá para a secretaria dele de comunicação para que eu falasse sobre o que é o Conselho Estadual de Saúde, sobre a minha participação no Conselho Estadual de Saúde. Vamos lá, então. O que é o Conselho Estadual de Saúde? Ele é uma instância do controle social. Quando foi criado o SUS, na Lei 8080, criou-se também a participação social, a participação popular, através de uma lei que é 8142. Ela cria os conselhos estaduais, os conselhos municipais e o Conselho Nacional de Saúde, para que houvesse participação da sociedade na elaboração e na fiscalização da política de saúde pública no Brasil, no SUS. Isso é uma das faces mais bonitas, mais elogiadas do SUS, que é a participação social, Inclusive, a partir daí surgiram vários movimentos populares em defesa do Sistema Único de Saúde, que é, sem dúvida, a nossa maior política, por assim dizer. A política mais bem estruturada no Brasil é o SUS, de tal maneira que ele é copiado. Você lembra do Barack Obama falando que tinha que ter um SUS lá? Vários outros países falam do nosso sistema de saúde como um dos mais bem elaborados em política pública, em política de Estado, por assim dizer. Então, o SES, o Conselho Estadual de Saúde, é membro desse pacto nacional, municipal e estadual. O Conselho Estadual de Saúde, ele tem como papel todo paulista, toda a sociedade civil de São Paulo, opinar sobre as questões de saúde pública aqui no estado. Por exemplo, a questão dos hospitais públicos do estado de São Paulo, que são grandes equipamentos de alta complexidade, como é o HC, Emílio Ribas, o Unicor, enfim, vários equipamentos, hospitais regionais, o Regional de Sorocaba, Regional de Osasco, Regional de Assis, enfim, são grandes equipamentos que fazem ações de alta complexidade, cirurgia, transplante, aqui no estado de São Paulo. Então o Conselho fala sobre isso e fala também sobre as questões sanitárias e epidemiológicas, como no caso da SUSEM, que mais à frente eu vou falar aqui nessa nossa conversa. Então, o Conselho, ele trata de todos os assuntos de gestão dos equipamentos e dos serviços de saúde no estado de São Paulo. O companheiro nosso, Benão, ele é conselheiro estadual de saúde. É importante essa entidade ter um membro da direção no Conselho Estadual de Saúde? Se é, por que é? Quem participa do conselho? Ora, ele é tripartite. Participa os usuários, que é 50%, os trabalhadores, que é 25%, e 25% dos gestores e prestadores. Quem são os prestadores? Santa Casa e outros órgãos que se associam ao sistema prestando serviço ou sendo contratado pelo sistema, no caso até as organizações sociais. Então, lá está gestor, gerente, trabalhador e também os usuários.
através das suas entidades. Tem várias entidades de usuários, né? Tem aqueles conselhos de bairro, né? Tem lá organizações diversas de patologias e doenças, né? Que criam aqueles órgãos de defesa daquelas pessoas, né? Então, são os usuários. Então, todos os tipos de usuários estão nesse segmento. Nos trabalhadores tem nós, os sindicatos, né? Participam, as centrais sindicais também participam, né? E os conselhos que regulamentam as profissões, os conselhos de categoria profissionais, por exemplo, o Corém Cofem, que é dos enfermeiros, né? Dos assistentes sociais, né? Também está lá, os psicólogos, né? O Conselho de Psicologia participa, enfim, os conselhos que regulamentam as profissões fazem parte da bancada dos trabalhadores. Isso é o Conselho Estadual de Saúde. Então ele tem um papel preponderante e importante no Estado de São Paulo de fiscalização e também de proposição a políticas ao Sistema Único de Saúde. Ele também é propositivo, ele também cria proposta, faz proposta para que o sistema absorva e oferte lá na frente como serviço. Então é nosso papel, o papel do conselheiro e também do Conselho Estadual. Para além disso, ele está colocando porque é importante a nossa entidade, o Sindi Saúde, participar. Ora, o Sindi Saúde representa os trabalhadores do Serviço Público do Estado de São Paulo na saúde, os trabalhadores da saúde do Estado de São Paulo. Nossa participação dá-se muito porque talvez seja o maior plantel de trabalhadores, seja o nosso, né? E o Sindicato da Saúde, que representa esses trabalhadores, tem assento na mesa para discutir nossos problemas. Desde questões salariais, né, dos nossos vencimentos, que o Conselho também fala sobre nossa campanha salarial, até as questões de saúde do trabalhador, por exemplo, né? Contaminação, daí é o caso da Covid, por exemplo, vários trabalhadores nossos morreram, né, no combate ao Covid, e também sobre a questão de estruturas, de direitos dos trabalhadores, equipamentos de proteção pessoal, nas atividades do serviço, na prestação de serviço e por aí vai. Então, o sindicato que defende tudo isso leva esses assuntos para o plenário do Conselho. Importante também falar que há várias pessoas que atuam prestando serviço no Estado de São Paulo, que não são funcionário público, mas também são representados por nós. Nós também levamos essa demanda lá para dentro. Por exemplo, os trabalhadores das organizações sociais. Por mais que nós temos posição contrária ao modelo da organização social, esses trabalhadores são trabalhadores do Estado de São Paulo e estão prestando serviço ao usuário aqui no Estado de São Paulo. Então, são trabalhadores do SUS, né? Então, essas demandas nós também trazemos para dentro do Conselho enquanto Sindicato da Saúde Pública no Estado de São Paulo, porque nós entendemos que esses trabalhadores têm seus direitos a serem preservados como qualquer outro trabalhador. Nós chegamos até a lutar um período nosso para que os trabalhadores da UES virassem funcionário direto da administração ou empregado público e por aí vai. É uma luta que nós ainda não conseguimos avançar, mas o fato é que tem vários equipamentos que estão na mão das organizações sociais e são trabalhadores prestando serviço do SUS aqui no Estado de São Paulo. Então esse é um pouco do papel do Sindi Saúde dentro do Conselho Estadual de Saúde. Porque sabemos que o Conselho Estadual de Saúde é um controle social, quem representa o usuário, né, do SUS. E o Conselho foi contra um projeto que impacta diretamente ao usuário, mas mesmo assim o governo aprovou. Então eu gostaria de saber do companheiro como a gente poderia fazer para que projetos como esse não seja mais aprovado. Agora, vamos entrar num assunto mais pesado aqui, é o que foi a questão do PL 529, que o Conselho, o Jorge está me perguntando, e os internautas também estão perguntando, que o Conselho deliberou contrário ao PL, que extinguia vários órgãos
de prestação de serviço na saúde, como é o caso da FURP, que é a Fábrica de Medicamentos, também a FOSP, aquela entidade que fabrica prótese para pessoas com sequela de câncer, a prótese facial nos membros. Então, é uma entidade ultra importante, né? Inclusive para trazer esse usuário ao convívio social de novo, né? Por conta da sequela grave que sofre através do câncer, principalmente na região do rosto. E eles estavam extinguindo esse órgão. A gente não entendeu por quê, não é? Até porque eles falaram, mas o Hospital das Clínicas oferece esse serviço. Mas o Hospital das Clínicas tem uma fila enorme para esse serviço, sendo que, e para outro serviço, porque é uma fila única, sendo que você tinha um órgão para tratar especificamente disso, né? E também estava aí na lista de extinção. A FURP, voltando um pouco, que é a fábrica de medicamentos, qual a importância dela? Claro que aí alguém lá argumentou o seguinte, falou, mas o mercado oferece algumas medicações 3 vezes mais barato do que a FURP oferta. Tá, mas a FURP fabrica medicamentos de alto custo, de alta complexidade, que é impossível você comprar, por exemplo, os retrovirais que atuam ao combate à AIDS, ao HIV, meu amigo. Não é? Que tem gente que regulamentou aí a queda da transmissão do vírus aqui no estado de São Paulo e no Brasil, por assim dizer. Não é verdade? Fora outros medicamentos que eu aqui não conheço, que fazem parte da cesta de alto custo, que faz parte da FURP. A FURP, e aí no debate que houve no Conselho eu coloquei essa posição, ela não pode ser tratada como uma fábrica que coloca medicamento no mercado na lógica do lucro, como são as empresas, como o mercado, por assim dizer. Ao contrário, ela está lá para regulamentar esse mercado. Ela está lá para isso. Portanto, você não pode fechar uma fábrica dessa sob pena de atingir milhares e milhares de pessoas que precisam desses medicamentos e não tem como acessá-los a não ser através da cesta de alto custo. Então, o fechamento da FURP era um negócio escandaloso. E da FOSP também. Para além disso, eles também estavam na lista o fechamento da SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, que combate vários vetores aqui no estado de São Paulo, dentre eles o Aedes aegypti, que transmite a dengue, mas combate também o barbeiro, o barbeiro, né, os insetos que transmitem a doença de Chagas, e leishmaniose, que também é transmitido por um outro mosquito, um outro mosquitinho, e várias outras doenças, outros vetores. Como que você pode fechar a SUSEM? Isso tem um impacto horrível, né, nos pequenos municípios. Mas eu vou tratar isso um pouco mais à frente, porque me parece que tem uma pergunta dos internautas específico para isso. Então, nessa pergunta, o Jorge está me perguntando o seguinte: como que a gente votou contra e o governo, no fim, foi lá e aprovou na Assembleia Legislativa o fechamento de alguns equipamentos da saúde? Dizer o seguinte: apesar do Conselho ser deliberativo, ele não executa a ação política. Ele não é um órgão de execução, ele é um conselho. Ele delibera para que não haja. Mas o órgão de execução, se assim o entender, através inclusive da Alesp, que também é um órgão de participação social, né? O deputado representa também a sociedade, entendeu que deveria fechar esse equipamentos e com um argumento do governo que esses equipamentos estavam dando prejuízo aos cofres públicos e que o estado de São Paulo está enfrentando uma dificuldade fiscal de dinheiro e para fazer caixa. Acredite se quiser. Nesse sentido, foi mantido a FURP e a FOSP. Então, nós, não só por nossa influência, mas nós conseguimos salvar, vamos dizer assim, a FURP e a FOSP, né, no debate, mas nós perdemos a SUSEM. Então, não foi de tão ruim. Nós temos se posicionado contrário, houve um efeito, né, houve um reflexo com os demais atores que estavam lutando contra o fechamento desses equipamentos de saúde que estavam na PL 529,
queria dizer que tinham vários outros equipamentos, mais de 11 equipamentos. Atingia horto florestal, atingia equipamentos daí da área de meio ambiente, enfim, eram vários equipamentos. Eu estou aqui destacando só os equipamentos da saúde, né? Mas o PL falava sobre o IANSP, que não está sobre a gestão da Secretaria da Saúde, mas é um órgão importante de saúde aqui no estado de São Paulo, porque tem um hospital e é o órgão que trata os funcionários públicos do estado, né? É o nosso sistema de saúde e é pago com dinheiro do trabalhador da saúde, né? Através de uma alíquota, e é pago do nosso bolso, praticamente, todo o orçamento do IANSP, e os caras querendo mexer lá no IANSP, enfim. A médio e longo prazo, essa extinção da SUSEM, qual vai ser o impacto nos municípios? Aí, falando um pouco da SUSEM, os internautas e o Jorge Alexandre estavam me perguntando talvez qual é o impacto disso, a consequência disso. Dizer, Jorge, a todos os companheiros, que eu não consigo mensurar por hora, só vou aqui fazer um pequeno debate. Os pequenos municípios de 10, 15, 20 mil habitantes, não tem como fazer o combate do mosquito Aedes aegypti para pegar o principal problema hoje que a gente tem de saúde pública, de saúde coletiva. O mosquito Aedes aegypti, ele, por ser inseto, voa para tudo quanto é município. E o município, a logística de combate a esse inseto é muito cara. Você tem que ter viatura, inseticida que é importado, toda a tecnologia de combate. E essa tecnologia está na mão da SUSEM. Ao extinguir o órgão, a gente perde o principal equipamento de combate ao Aedes aegypti, impactando principalmente os municípios menores. Por que nos menores e não nos maiores? Porque os municípios de médio porte, ou até de grande porte, Campinas, Sorocaba, Bauru, Presidente Prudente, eles têm musculatura fiscal, econômica, para criar uma equipe ali e fazer o combate no território através do município a esses vetores. Mesmo assim, já é uma tarefa muito pesada para esses municípios, porque o município, no pacto fiscal, em que o Estado entra com 12% do orçamento, a União com a variação do PIB e os municípios com 15%, os municípios estão gastando mais de 25% do seu orçamento em saúde pública. Portanto, mesmo o município que tem dinheiro, no caso dos municípios de porte médio, que tem musculatura fiscal, vai ser um baque você tirar a SUSEM de lá. Agora, os pequenos municípios nem se fala, esses estão perdidos. Eu não sei exatamente o que vai acontecer com eles. Gostaria que alguém do governo falasse o que vai acontecer com os pequenos municípios, que são a maioria aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, a maioria dos municípios de São Paulo são os municípios de pequenos portes, pequeno e médio porte, mas de pequeno porte. Então esse é o impacto, vai ser um desastre. A gente está aí vendo o verão chegar. No verão tem acúmulo de água, um período de água, né, de chuva, por assim dizer. O mosquito voa, se prolifera, os ovos implodem, né, que está ali sequinho, aí implode, e você tem a expansão da dengue, né, da doença. Por isso que no verão a dengue se prolifera. Nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19, então tu imagina, nós estamos numa tragédia sanitária nesse país, e principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso da federação. Significa dizer o seguinte, ele é o estado mais populoso, ele tem muito problema com dengue, nós tivemos várias mortes por dengue, e também é o estado que tem mais mortes por Covid na federação. Portanto, o estado de São Paulo está vivendo uma tragédia sanitária. E no meio dessa tragédia sanitária, o governador Dória vai lá e fecha a SUSEM. Inacreditável. Mas é o que a ALESP, a Assembleia Legislativa, aprovou, e o governo sancionou, né, a pedido do governo, né, que o órgão fosse fechado. Então nós estamos numa luta. Dia 30 agora, esse o Conselho Estadual de Saúde vai debater especificamente a questão da SUSEM, como vai ficar a SUSEM. Então nós vamos estar lá discutindo no Conselho Estadual o que vai acontecer com a SUSEM. Talvez eu até grave depois aqui junto com o Jorge uma outra live dizendo o que vai acontecer com esses municípios, que nós não sabemos. Então, no outro momento, eu vou ter uma resposta melhor como conselheiro estadual sobre o que vai acontecer com a Superintendência de Controle de Endemias. Simples assim.
né? Dia 30 esse debate vai acontecer lá no Conselho Estadual. Bom, eu espero aqui ter respondido as principais questões que o Jorge está trazendo e do meu papel lá como conselheiro estadual. Eu represento os trabalhadores, represento o Sindicato da Saúde Pública lá, o Sindicato de Saúde, fui presidente por dois mandatos aqui no Sindicato de Saúde, tenho um orgulho muito grande disso e estou nessa trincheira do controle social no estado de São Paulo. E essa é a minha luta para levar para a sociedade civil como um todo os problemas referentes aos trabalhadores e ao Sistema Único de Saúde na lógica dos trabalhadores para toda a sociedade civil. Então, eu sou interlocutor dos trabalhadores do Estado de São Paulo, dialogando ali com gestores e com todos os usuários que participam daquele colegiado. Obrigado, Jorge, obrigado Sim Saúde pela oportunidade, estou à disposição para responder qualquer questão em relação ao Conselho Estadual de Saúde, que é uma grande conquista da democracia brasileira e do Sistema Único de Saúde, a quem a gente deve todo dia orar e rezar para que continue existindo. Obrigado, pessoal, beijo no coração. Um abraço e obrigado, Benão.